Faz assim? Ok. Caríssimo. Boa noite, meu caro Diogo. Paulo Soares, apanhaste-me aqui a mais um desprevenido. Capital Aberto. Não estás nada desprevenido, tu estás Sim. sempre prevenido, sempre em cima do Exato. acontecimento. Vamos Bem embora. disposto? Sim. Da última Preparado, vez cheio de energia para mais uma emissão do nosso Capital Aberto. Sim, muita energia. Estou preparado aqui para trocar mais umas bolas contigo. Edição Sobre aquilo que foi 24. Sim, estou quase a sentir o caixinho, assim tudo a entrar. São pedidos. Tudo a entrar. Sim. Queres desenvolver? Não, tudo a entrar, tipo cash entrar, tipo patrocínios e tal, não sei o quê. Acho que é mais 20 episódios e está tudo a acontecer. É? Achas que começas a monetizar isto? Sim, acho que sim. 20, mais 20 episódios, dizes tu? Sim, tipo, mais 20 episódios a gente tem o... podemos dizer... Prozis Capital Aberto 10. Com o patrocínio de... Sim, exatamente. Muito bem, que tal esta semana, meu caro? Epá, boa. Boa porque tivemos um feriado a semana passada e esta semana temos outro feriado. E tens portanto, outro esta semana? Exatamente. Sim, que é já portanto, hoje, quando está sim, aí para hoje, o ar meia-noite, sim. esta Portanto, emissão. pá, sim, acho que não posso queixar. Acho que as coisas estão com, pelo menos do ponto de vista do descanso. Acho É que bom está... viver num país que tem esta quantidade de feriados como Portugal, não é? Sim, é simpático, é muito simpático. Eu sei que tu tens outra dinâmica de onde estás, mas É muito aqui simpático. na Suíça há uns quantos menos feriados do que aquilo que Exato. se goza em Portugal. É É a correto. vida, não se pode ter tudo. Sim. Epá, sim, por isso é que tu tens uma boa qualidade de vida do ponto de vista dos serviços públicos e nós não é? Exato. Precisamente. Portanto, Tenho uma história, olha, acho que podemos começar por falar nisso. Não sei, acho que era giro começarmos numa toada diferente esta edição do bora lá, do então. Capital Aberto e vou partilhar uma história. Isto é improvisado, cuidado. É completamente improvisado. Vou partilhar uma história porque falaste em serviços públicos e fez-me lembrar. Vais falar da mulher do São Luís, do Camilo Lourenço, não? Não, vou falar de uma das minhas primeiras experiências com serviços públicos aqui na Suíça. E que tal? Fala comigo. Estou sempre curioso para uma das perceber. primeiras semanas, não sei se foi logo da primeira semana, na segunda semana de cá estar, precisei de me deslocar a uma entidade pública para fazer, para dar o meu registro de entrada no país, que é obrigatório, nos primeiros 15 dias de entrares na Suíça. Na Suíça, tens que, nos primeiros 15 dias, tens que te registar oficialmente na entidade local, ou seja, no equivalente à autarquia em Portugal, portanto, na cidade, na comuna onde estás a viver, tens que te registar. Aqui em Lausanne, que é onde eu vivo, há um edifício enorme que reúne vários desses serviços públicos. Eu desloquei-me lá para o fazer, estava meio à nora se estava no sítio certo ou não, identificar o sítio certo para fazer este registro. Entrei naquilo que me parecia ser o local certo, depois vim a descobrir que não era. Mas quando entrei, o mais curioso foi que quando entrei numa sala enorme, muito bem decorada, com tapetes, com quadros na parede, com poltronas, uma série de poltronas enormes. Dava para perceber que era uma sala de espera, mas muito bem decorada, fazia quase parecer um salão nobre de um private bank aqui na Suíça. Haviam 3 ou 4 pessoas sentadas à espera nesses tais cadeirões. E eu, como não tinha a certeza se estava de facto no sítio certo, desloquei-me a um funcionário e expliquei o que é que ia, perguntei se estava no sítio certo e ele explicou-me, não, isso não é aqui, não sei, explicou-me, tem que ir não sei onde, blá, blá, blá. Isto aqui é o centro de emprego. E eu fiquei completamente estarrecido a olhar para ele do centro de emprego. Sim. Estava num salão com 3 ou 4 pessoas, um salão com um aspecto fantástico, muito bom aspecto, parecia, como te disse, um salão nobre de um banco ou de uma qualquer outra entidade, e era o centro de emprego, e eu imediatamente veio-me à cabeça a imagem do centro de emprego em Portugal. Sim, não é nada, não será tão apelativo. A comparação surgiu. Mas pronto, foi isto. Mas olha, eu vou dizer uma coisa. Em defesa daquilo, quer dizer, bom,
começar pelo princípio, não é? Que é sempre bom. Certamente não será igualmente comparável, se é que repassa a redundância. E o que é que eu quero dizer com isto? O nosso, em termos do look and feel, mas vou-te dizer uma coisa, por acaso o centro de emprego em Portugal é caótico, ou pelo menos ele é, portanto, há de ser uma dimensão um bocadinho diferente daquilo que será o desemprego e a mobilidade e as necessidades de mobilidade certamente na Suíça comparada com Portugal, mas em defesa dos nossos serviços, digo-te que o nosso centro de emprego, ou neste caso em conjunto com o IFPs e a Davide, etc., são entidades relativamente bem geridas. Eu acho que foram vividos tempos muito maus no passado, que reconduziram efetivamente a uma noção de que o nosso centro de emprego em Portugal é uma coisa muito, muito sombria, muito feia, uma coisa... Felizmente não tenho experiência, porque efetivamente nunca tive registado no centro de emprego, desde que comecei a trabalhar, desde que comecei a minha carreira profissional, nunca deixei de trabalhar. Felizmente. Exato. Tenho a noção, a minha comparação tem mais a ver com o fluxo de pessoas. Sim, não, o centro de emprego em Portugal é um sítio que está sempre cheio, de facto, cheio de gente, que é de facto muito populado. E a comparação foi mais nesse sentido, obviamente também pela, como tu dizes e bem, a boa expressão look and feel, que os serviços públicos, e isso posso obviamente comparar com outros serviços públicos que já tive de utilizar aqui na Suíça e que já tive de utilizar em Portugal, por exemplo as finanças, muito recentemente tive também que recorrer à ajuda do equivalente do Serviço das Finanças aqui na Suíça, e de facto o nível de atendimento é completamente diferente. A proatividade, a capacidade de ajudar, o conhecimento técnico, e mesmo quando não há conhecimento técnico, há a vontade de aceder a quem tenha esse conhecimento para te ajudar. Mas pronto, hoje não é, mas obrigado pela partilha o âmbito deste nosso aberto, mas acho que também pode fazer sentido, já que estamos aqui a falar de duas geografias. Exatamente. Não, mas indiscutivelmente que para já estamos... Eu acho que com alguma falácia à mistura, estamos a viver, agora não, mas recentemente, até pré-eleições, estaríamos a viver índices de desemprego muito baixos, não é? Quer dizer, e que... Mas isto para dizer só para acabar essa ideia, não é que eu tenha consultado, nem tenha estado presente nos centros de desemprego, recentemente, mas quero para cá, quero ser justo daquilo que é pelo menos a forma como as coisas funcionam e alguns incentivos também que são lançados. Tem funcionado relativamente bem, são células, da mesma forma que as próprias finanças não sei, agora não sei que isto não tem nada a ver com o nosso episódio de hoje, mas há outra coisa que eu tenho usado com alguma frequência. Eu não vou a uma repartição de finanças há alguns anos, mas sempre que me procuro ser esclarecido de algum tema relativamente às finanças, eu uso uma coisa que é o e-balcão, e que é uma ferramenta que se usa quando acedes no portal das finanças com o teu login. E é uma coisa que muito, muito curioso, porque eles em 48 horas no máximo dão-te uma resposta sobre o incidente que tu possas abrir. Podes-me perguntar se... trazem muitas coisas, mas na informatização dos serviços públicos, na verdade, estamos bastante na vanguarda. E é uma coisa que... Justiça seja feita. Isto é, em bom rigor, não é uma coisa que, se tu tiveres urgência na resolução do problema, isto é, do estilo de tenho que hoje resolver esta questão, claro que não funciona. Mas, do ponto de vista de uma situação de qualquer um documento, uma explicação, um esclarecimento, uma coima, aquilo resolve. Muito honestamente, aquilo resolve. Enfim, mas vamos então ao nosso tema e vamos seguir aqui a nossa... Vamos virar a página e vamos virar a página para onde? Para os mercados financeiros. Não, vamos virar a página para os mercados financeiros, que nesta semana, na tua newsletter, tens uma imagem que, como é teu apanágio, e que de certa forma resume aquilo que serão os temas com que tu te inspiraste para a tua newsletter semanal. Mais ou menos. Em parte sim. A imagem de capa da newsletter é uma sátira
aquilo que aconteceu em particular à Meta, a dona da Facebook, que apresentou resultados na semana passada. E apresentou resultados que foram de facto excelentes, mas e acabo por acho que é uma boa aprendizagem e podemos fazer um pouco de literacia financeira com a época da apresentação de resultados na Bolsa Americana, porque de facto a Meta apresentou resultados que foram excelentes e aquilo que toda a gente obviamente iria perspectivar era que a seguir a uma apresentação de resultados de uma empresa que são excelentes, que houvesse uma valorização da cotação em bolsa. Aquilo que o gráfico que eu estou a mostrar neste momento elucida é que aconteceu exatamente o contrário. Portanto, a Meta teve uma correção significativa no final da semana passada após a apresentação de resultados, que contraria aquilo que era expectável face aos bons resultados que apresentou. Por contraponto, também falo isso na newsletter e mostro-vos agora o gráfico da Tesla, que está no campo oposto. Apresentou resultados que, de facto, desapontaram os analistas em várias vertentes, não interessa agora dissecá-los, mas o ponto fulcral aqui é que, de facto, os resultados foram maus e a Tesla valorizou significativamente em bolsa, como o gráfico demonstra. Portanto, tivemos duas situações completamente antagónicas, ou seja, uma empresa que apresenta excelentes resultados e desvaloriza, uma empresa que apresenta maus resultados e valoriza. Isto para quem, de facto, se dedica ao trading de mais curto prazo, não é algo que eu particularmente advogue como estratégia de médio e longo prazo, obviamente passa a redundância, mas uma estratégia a longo prazo que se foque, uma estratégia de crescimento de património a longo prazo que se foque em trading de mais curto prazo, corre de facto o risco de se revelar ineficaz, sobretudo por muitas situações como estas, aquilo que parece óbvio acaba por não acontecer em bolsa. E depois, de facto, também ainda, se quisermos olhar para um terceiro exemplo, que foi a Google, aí sim, a Google apresentou resultados que foram bastante positivos e o mercado reagiu da forma como se... De forma linear, não é? Esperaria, exatamente. De forma expectável. Mais linear, com uma valorização em bolsa. Portanto, há cenários para todos os gostos e isto demonstra e elucida de facto o quão difícil é para alguém que se dedica ao trading de curto prazo. Temos aqui um gráfico mais bonito face à semana passada, não é? Sim, o heatmap é aquilo que estamos a ver agora na imagem, é o heatmap do S&P 500, que finalmente apresentam tons mais esverdeados, o que significa que, de facto, a maior parte das cotadas valorizou na semana. Há 3 semanas consecutivas que o mercado vinha a cair. Conseguimos ver aqui a Meta, o Facebook, a contrastar com uma queda semanal de mais de 11%, apesar dos tais resultados bastante positivos. E vemos aqui a Tesla com uma valorização semanal de quase 13%, apesar dos resultados bastante negativos. Mas, na generalidade, o mercado subiu, recuperou, quebrou aquela sequência de 3 semanas de perda e traz-nos aqui um pouco mais de positividade para o resto do ano, ou pelo menos para este período de verão. Sim. Uma pergunta. Tens opinião formada sobre a Tesla, no sentido daquilo que possa ser o futuro da Tesla e também se a Tesla também caminha por uma estratégia um bocadinho tipo à la Apple, no sentido de é um nice to have, portanto, ter um Tesla e aquilo que orbita em torno da Tesla, porque de facto passou a ser também algum branding, penso eu, à volta de se ter apesar de que eu acho que não tem nada a ver com comparativamente, acho que a Apple está completamente pautada e conotada como sendo uma marca de premium, um branding premium, mas particularmente eu aqui falo na nossa quintinha de Portugal, de hoje em dia ter-se um Tesla é um sinónimo de alguma liquidez, portanto chamemos assim, ter aqui alguma facilidade de capital para se conseguir investir de facto um valor significativo. Portanto, é indicador de status, diria. Sim, ter a Tesla em alguns mercados é um indicador de status, não em todos. Eu não sou um extraordinário otimista
em relação à Tesla, mas nunca me colocaria contra, e no sentido de shortar o título ou de apostar na queda da Tesla em bolsa, porque acho que tem ali algumas características que definem como única, nomeadamente a capacidade, o conhecimento, a investigação e desenvolvimento na área, na área eles foram... da sua atividade, na área dos carros elétricos, da produção de baterias. A Tesla tem um conhecimento, tem um know-how que está muito à frente de todos os seus concorrentes. Se será ou não um construtor automóvel que irá ter uma posição dominante, tal como uma Apple tem nos telemóveis, não é bem uma posição dominante, porque tem a Samsung, que na verdade até vende mais telemóveis hoje em dia que a Apple, mas que é de facto um dos nomes dominantes, tem algumas nuvens cinzentas no horizonte, nomeadamente a capacidade de produção e de colocação no mercado dos carros chineses, da indústria chinesa de automóveis elétricos, que já fabrica carros elétricos com uma qualidade assinalável e teve um crescimento, um desenvolvimento e um crescimento de qualidade absolutamente, o mercado chinês, absolutamente brutal. Não sei se tu sabes, e muito rapidamente também, sem me alongar muito no tema, mas acho que é interessante falar da estratégia, que foi uma estratégia, quando se fala muito, e tem-se discutido muito, e discutiu-se muito isto na campanha eleitoral em Portugal, daquilo que deve ser as opções estratégicas e o papel do Estado nas opções estratégicas de desenvolvimento do país. E o governo chinês fez uma coisa muito interessante com a indústria automóvel, que foi de facto aquilo que começou há muitos anos com as subvenções absolutamente brutais que fez de toda a indústria automóvel, para, de facto, promover o desenvolvimento de carros elétricos. E depois começou a fazer uma coisa muito interessante, que foi, à medida que o tempo foi passando, foi eliminando essas subvenções às marcas que estavam mais ineficientes, ou seja, aquelas que menos progrediram no desenvolvimento tecnológico. O governo chinês foi eliminando e foi deixando de as subvencionar, ou seja, começou com um programa transversal a todas as marcas, que fazia com que 2/3 do custo de produção fosse subvencionado pelo governo chinês. Depois, à medida que os anos foram passando, foi cortando, ou seja, foi afunilando para concentrar em meia dúzia de players todo o know-how e todo, sim. Porque de facto aqueles que deixaram de ser subvencionados acabaram por ser absorvidos por aqueles que estavam na linha da frente, na vanguarda do desenvolvimento. Isso promoveu que as marcas que estavam já nessa vanguarda acelerassem a sua investigação e desenvolvimento, e de facto isso tornasse ainda mais eficiente, até que chegarem ao ponto em que conseguiram ter meia dúzia de marcas a produzir automóveis com tecnologia de ponta a custos bastante competitivos e que agora estão a inundar o mercado global de automóveis e a ensombrar de facto aquilo que é os esforços de desenvolvimento de carros elétricos de todas as restantes marcas ocidentais e em particular a Tesla. Portanto, por aí tem de facto algumas reservas em relação à Tesla, agora tem de facto tal como a Apple e a Google têm de facto uma posição dominante, não só pelos produtos que vendem, mas sobretudo pelo aquilo que é o know-how que têm, nomeadamente na inteligência artificial, que há de ser de facto o grande driver de crescimento dos próximos anos das tecnológicas. A Tesla também tem de facto uma capacidade de investigação e desenvolvimento e um know-how que dificilmente vai ser suplantada por qualquer outra empresa nos tempos mais próximos. Eu diria que dificilmente, mais ou menos, não é? Não se esqueças que tens grandes marcas a fazer um transfer grande para a produção. Eu diria nos tempos mais próximos, não significa que a médio e longo prazo não possa acontecer e eu muito honestamente... No médio e longo prazo tudo pode acontecer, mas no curto prazo... Como disse, acho que a Tesla tem questões do ponto de vista da fabricação dos automóveis. Tem questões que eu acho que são graves, no sentido de alguns... Tem-se visto muitos vídeos no YouTube de situações de facto, portas do chassi completamente desalinhado, do ponto de vista da fábrica. Agora, tecnologicamente, de facto, aquilo é um poço neste momento de sabedoria e mais. Eu acho que a Tesla fez uma coisa que vai estar claramente na crista da onda de alguns anos, de algumas comparação com algumas marcas, é que deve ser das marcas da indústria automóvel que mais dados, mais metadados que tem
do ponto de vista da navegação, hábitos de condução, porque as métricas que eles recolhem diariamente de uma viatura são brutais e isso permite-lhes estar à frente em muitos aspectos. Do conforto. Data é o novo petróleo. É isso mesmo. Portanto, mas isto para te dar nota de que, pronto, inclusive depois há situações estranhas, que é como tens marcas como a Volvo, que neste caso, pela submarca da Polestar, que estão claramente a viver um drama. Isto é curioso, não sei se tens ideia, a Polestar está com grandes dificuldades. Está com grandes dificuldades, mas é uma marca sueca, que por sua vez é detida por uma entidade chinesa e que está a tentar lutar contra, aliás, tanto que a Volvo está-se a tentar demarcar-se, está a tentar sair na estratégia da própria empresa para que eles consigam ser mais marca chinesa do que propriamente marca sueca. Portanto, quer dizer-se, ou quer vingar, ou quer apresentar-se como sendo a marca premium de automóveis elétricos, só que está longe ainda, penso eu, de conseguir dar uma resposta. Acho que os automóveis por causa são bonitos, mas acho que está longe de... Acho que hoje em dia... Vende-se bastante aqui na Suíça, fez muitos Polestars. Sério? A Suíça é um dos mercados com maior penetração de carros elétricos, portanto tudo aquilo que... Pois, faz sentido que assim o seja, mas ainda assim, pronto, em bottom line deste tema, portanto, em conclusão, posso dizer, eu particularmente acho que não passa, a solução não são os elétricos e vou dizer uma coisa que neste momento eu há muito tempo falo nisso, que é, para já é a verdadeira pegada ecológica, não é? Que eu acho que está um bocadinho oculta, não é? A pegada ecológica não só na produção dos veículos, mas também depois naquilo que se faz nos veículos usados. Sim, nas baterias, não é? Aliás, vi há poucos dias, só para terminar, desculpa, para terminar a terminação anterior, ainda há pouco tempo vi uma notícia da empresa de rent leasing, da renta-cars da Hertz, que esteve em profundas dificuldades na altura da pandemia, que fez uma compra gigante de Teslas na altura da pandemia e agora estavam a vender a 20 mil euros, 20 mil dólares, penso eu, estavam a vender 30 e tal % da frota. Sim, estou a dizer assim, mas não busquei aquilo que me lembro agora assim de repente. Mas porquê? Porque estavam a ter grandes dificuldades na manutenção das viaturas. Exatamente. E portanto que a manutenção era mais alta do que o suposto. Portanto, a malta também depois tem ideia, acho eu, isto é a minha opinião pessoal, do pouco que sei dos veículos elétricos, mas as pessoas têm a ideia de que, afinal de contas, os elétricos é só mudar pneus e pastilhas. Mas afinal faltam oficinas, falta conhecimento especializado, não é? Obviamente, estamos a falar de uma tecnologia nova, é normal que não hajam oficinas com o mesmo grau de conhecimento e especialização, e se há muito menos providers a oferecer manutenção, o preço sobe. Uma vez mais, estamos sempre a bater nesta tecla aqui no Capital Aberto, estejamos a falar de casas, do imobiliário, do mercado de ações, dos carros elétricos, quando há muita procura por um serviço e pouca oferta, o preço sobe, invariavelmente, esteja-se a falar do que é que seja. Exatamente. Mas esquece-se isto, não é? Lei universal da mão invisível. Parece uma lição número 1 do primeiro ano de economia, mas o que é facto é que depois andamos a discutir problemas sérios em vastíssimas áreas de atividade e esquecemos dessa premissa básica de economia. Mas, continuando, e para fechar o tema mercados financeiros, só queria... partilhar mais 2 gráficos, um deles que tem a ver com o sentimento dos investidores, que continua no fear, ou seja, apesar de termos tido uma semana que foi bastante positiva, como vimos há pouco, o sentimento dos investidores ainda é bastante negativo e sobretudo porque nos Estados Unidos há essas 2 nuvens cinzentas, a primeira, a nuvem cinzenta da inflação, e a segunda, a nuvem cinzenta, e não é só nos Estados Unidos, mas que afeta os Estados Unidos, em particular pela sua posição dominante no mundo, as questões, os problemas geopolíticos que afetam, de facto, a confiança dos investidores. E, por último, um gráfico que acho que é interessante também partilhar com quem nos ouve, e temos vindo a falar de Bitcoin algumas vezes nestas emissões.
e queria assinalar uma comparação muito interessante que partilhei na newsletter desta semana, que tem a ver com a rapidez com que o ETF da iShares de Bitcoin atingiu a marca dos 18 mil milhões de ativos sob gestão. Foram precisos apenas 72 dias para que o iShares, o IBIT, o iShares Bitcoin Trust ETF, atingisse essa marca de 18 mil milhões sob gestão. Por comparação com o ETF de ouro, o primeiro ETF de ouro da State Street, que foi criado em 2004, em novembro de 2004, demorou 808 dias a atingir o mesmo montante. Claro que 2004 não é 2024, foi há 20 anos atrás, portanto o mercado, o fluxo de capital para o mercado financeiro hoje é substancialmente maior do que o que era, de facto, há 20 anos atrás. Ainda assim, não deixa de ser, de facto, uma comparação absolutamente incrível. A rapidez com que este ETF de Bitcoin tem alcançado uma posição de dominância e rapidamente entrou nos 10 maiores ETFs do mundo em poucos meses. Pois. Apesar da Bitcoin apesar da Bitcoin estar a levar aqui um bocado de porrada, mas pronto, mas é de facto um fenómeno e vamos ver o que é que está reservado aqui para os próximos anos. Li há pouco tempo também que é expectável que ainda este ano o Bitcoin sofra aqui um crescimento grande. Vamos ver, toda a gente tem interesse nisso, que isso aconteça. Muita gente está investida. Sim, não, claro, toda a gente que tem dinheiro investido tem interesse nisso e cada vez mais que se fala nisso, portanto, depois isto é um bocado especulado, não é? Aliás, é um mercado super especulado. Não é um bocado, é muito especulado. Pronto, portanto, vamos ver o que é que nos reserva para todos nós, aqueles que temos bitcoins investidos, não é, Paulo? Exato. Os nossos tostões investidos. Exatamente. Muito bem. Fora de mercados financeiros, o que é que temos em agenda hoje? O que é que se passou no nosso retângulo à beira-mar plantado, digno de registro, Cardio? Temos aqui um jeito, em jeito de resumo. Não vamos alongar muito sobre isto, até porque senão isto aqui era extremamente controverso e até porque já vamos com meia hora de emissão de capital. Sim. Temos aqui naturalmente que falar sobre o 25 de Abril. Acho que foi um sucesso este ano, não foi? Para quem acompanhou à distância, como foi o meu caso, pareceu-me que foi de facto vivido com muita intensidade este ano as comemorações do 25 de Abril. Sim, viveram-se com alguma intensidade. Aliás, dizem que a Avenida Liberdade nunca esteve como esteve nestes 50 anos do 25 de Abril. Há algumas opiniões sobre o 25 de Abril. Alguém que claramente não é de esquerda, alguém que é claramente de centro-direita, portanto, tive na última semana, então, tive imensas afrontas, ou confrontos, não foram afrontas, foram confrontos sobre aquilo que possam ser. Sim, porque de facto eu acho que o 25 de Abril, 25 de Abril, e depois acho que devemos falar um bocadinho sobre aquilo que aconteceu com o Marcelo. De facto, tu até partilhaste comigo lá quase live aquilo que aconteceu, que parece que há de facto aqui uns lives de chalupice pelo meio, mas o que é que eu gostaria de só dizer em relação ao 25 de Abril? Que sou um verdadeiro leigo na matéria, porque gostaria de saber muito mais, principalmente dos verdadeiros intervenientes do processo. Agora, vou só aqui dizer um comentário em relação ao 25 de Abril. Senti imenso que se falou do 25 de Abril no sentido de, às vezes, de que estamos um bocadinho aquém daquilo que era expectável ao fim de 50 anos de 25 de Abril. Portanto, sentiu-se muito na questão da liberdade, na questão da liberdade daquilo que se possa ser liberdade de expressão, e essencialmente até mesmo para aquilo que possa ser aquilo que o nosso país deveria estar hoje e não está, por um conjunto inúmero de razões, e muitos deles que alguém quem celebra muito fervorosamente a questão do 25 de Abril, sempre com uma grande culpa da malta que está na direita, ou que é da direita, que não permitiu de facto que o país andasse para a frente do ponto de vista revolucionário, porque nós somos uns maus da fita e o capitalismo é mau, e etc. Aquela coisa. Eu
o meu único reparo que eu faço em relação a isto é quando se celebra uma idade, quando nós celebramos o nosso aniversário, raramente tu, ou raramente, ou pelo menos tu não gostas. Como é que eu te posso fazer esta analogia? Quando tu fazes anos, tu estás mais preocupado com aquilo que ainda vem para a frente ou em comparação com aquilo que foi para trás. Tu não, tipicamente o espírito saudosista do ai, tão bom que foram estes 50 anos, a malta não está, quer dizer, acho que não é. Tu não pensas assim, quer dizer, celebras os teus 50 anos com a jovialidade que deves celebrar, mas com um olhar de só quer estar aqui mais 50 em condições e com um olhar de grande esperança daquilo que venha aqui para a frente. E se tu fores a fazer uma análise com algum cuidado sobre a quantidade de horas que se falou sobre o 25 de Abril e os últimos 50 anos do 25 de Abril... Mas, ó Diogo, Portugal foi o país que inventou a palavra saudade. Certo, mas pronto, mas ainda assim, nós hoje somos um país que queremos ser tão jovens e que somos tão pioneiros em tanta coisa. Custa-me muito não ter tido ainda ninguém com propriedade que falasse na celebração dos 50 anos a dizer temos um belo caminho pela frente para nos tornarmos ainda mais e melhores. E isso, porque de facto isso para mim é o que importa. Estamos agora a discutir que foram 50 anos de permitir criar um Chega e que isto são todos uns maus da fita. Isso para mim, muito honestamente, não me quer dizer porra nenhuma. Eu percebo o que tu dizes, creio que tem muito a ver com a politização que é feita do 25 de Abril, porque obviamente é uma data marcantemente política por aquilo que significou para o país e é de facto aproveitada pelos partidos políticos precisamente para isso, para enaltecer uma determinada ideologia associada ao 25 de Abril, que é errado de facto, porque o 25 de Abril é uma conquista transversal de todos os quadrantes políticos, não é exclusivo da esquerda. Aliás, aproveito a deixa e aproveito que falas no tema para partilhar muito rapidamente a minha irritação da semana, que foi de facto, irritou-me solenemente Joana Amaral Dias. Não, o Pedro Nuno Santos, quando se referia ao êxito das comemorações do 25 de Abril e sobretudo para a massa popular que se deslocou à Avenida da Liberdade, que foi de facto inédita desde precisamente a Revolução, o ano da Revolução, e associou isso, fez o paralelismo com o povo quer a esquerda no governo, o povo quer que a esquerda esteja a comandar os destinos do país. O que é absolutamente, mas é vergonhoso, porque é de facto colocar um carimbo na testa de esquerda de qualquer pessoa que tenha estado na Avenida da Liberdade. Eu não estive na Avenida da Liberdade porque não estava sequer no país, senão provavelmente teria estado, como já estive noutros anos, se há coisa que não sou é de esquerda, como centenas, para não dizer milhares de outras pessoas que lá estavam também. Portanto, acho que é de muito mau tom, e esta apropriação cultural que a esquerda faz irrita-me solenemente e fica para dar a minha irritação da semana. Portanto, acho que sobre o 25 de Abril, acho que não tenho muito mais a dizer, era mesmo, de facto, marcar este ponto. Eu também, como disse, tenho uma opinião do 25 de Abril, portanto, super transparente e clara de que acho que o 25 de Abril foi super importante para fazer uma clivagem clara daquilo que era uma ditadura absoluta do salazarismo e que era importante, e havia muita gente a sofrer com isso, e portanto, da PIDE também, portanto, e por isso acho que... Permite-nos fazer uma coisa, permite-nos estar aqui os dois no dia 30 de Abril de 2024 a dizer abertamente e sem papas na língua que o nosso Presidente da República está à chalupa. É uma coisa impensável. Sim, se pudesse ser dito desta maneira. Obrigado aqui por puxares aqui logo o tema aqui para o Marcelo. Sim, o que é que está a acontecer? Mas eu acho que as pessoas também estão a fazer uma radiografia do Marcelo um bocadinho naif, excessivamente naif. Eu acho que ele não está chalupa.
Acho mesmo que ele não está chalupa. Eu acho que ele está no fim de linha. Eu acho que o Marcelo não almejou garantidamente sair na modo baixo. Ele é um tipo que, pronto, sempre foi polémico, mesmo na altura. Relembremos que o Marcelo foi um péssimo líder do PSD, portanto, não foi um tipo nada consensual, até mesmo dentro do próprio partido, e, portanto, é um dinossauro do PSD, é um homem que percebe muito sobre aquilo que é. Mas como é que tu justificas que se digam as coisas que ele disse? Assim, a teoria do que... Deixa-me só, desculpa te interromper, mas porque não, é pouco provável, mas pode haver quem nos esteja a ouvir que não saiba do que é que nos estamos a referir. Dificilmente. Acho que é bastante difícil, mas ainda assim, entre muitas outras coisas, acho que ele fez um discurso durante 4 horas, o que é só por si uma coisa absurda, 4 horas a falar para jornalistas estrangeiros num jantar promovido pela Presidência da República, e onde ele, entre questões relativas à sua vida pessoal e familiar com o seu filho, passando para considerações sobre o António Costa enquanto pessoa e enquanto Primeiro-Ministro e o Montenegro, nomeadamente referindo-se ao António Costa como sendo lento por ser oriental, segundo o Marcelo Rebelo de Sousa, os orientais são lentos. O Montenegro é rural, apesar de ser de Viseu, portanto, Viseu, rural, ainda assim, além de questões de geografia questionáveis, ainda assim, falar de alguém neste tom, sobretudo ainda para mais um Primeiro-Ministro, é bastante questionável. Nem falo de tudo o resto, as considerações sobre a Procuradora-Geral da República e muitas outras coisas. Foi uma panóplia de afirmações que, de facto... Das ex-colónias. Exatamente, das indenizações das ex-colónias. Fez um conjunto de afirmações que, para muitos, só são justificáveis com algum teor a mais de álcool no sangue. O que pode perfeitamente ter acontecido, porque aquilo foi no seguimento de um jantar. Agora, tu precisas de... não estar muito ambiado do mundo em que vivemos em 2024 para achar que tu podes publicamente dizer que um oriental é lento, não é? Quer dizer, é não estares... No limite, é um Presidente da República estar completamente aliado da realidade do mundo em que vivemos hoje, não? Será que está? Assim, se está, pronto, acho que não... Nada a fazer. Mas e se ele estava mesmo a falar a sério? Imagina que ele acreditava profundamente naquilo que estava a dizer. Imagina que ele, ingenuamente, que eu acho que ele não é que eu conheça para estar a dizer assim com esta afirmação, mas acho que o Marcelo é alguém que está habituado à vida mediática, portanto, não sou profundamente, não acredito que ele seja profundamente ingênuo a perceber que não houvesse ninguém a filmar aquilo, ou uma câmara a filmar aquilo, o evento. Mas... ele disse aquilo, ele tem a certeza que alguém iria reproduzir aquilo e que se calhar é possível dizer aquilo porque é naquilo que ele acredita e que está a meia dúzia de... está há 2 anos de acabar o seu mandato, ou ano e meio, o que é, para acabar o seu mandato, e portanto diria que é inócuo para ele. Acho que mas é um Presidente da República que sabe que é Presidente da República, portanto tu não podes dizer o que te apetece por mais que acredites. Sendo Presidente da República, tens uma função como figura número 1 de um Estado, de um país. Sim. Não pode, obviamente, dizer tudo aquilo que te apetece. Ou que mesmo olha, tu tens um homem de quem tu admiras e gostas e acho que é de admirar. Também diz-lhe tudo aquilo que lhe vai na alma e ninguém diz mal do homem. Quer dizer, dizem os da oposição, o Milei diz aquilo que lhe vai à cabeça e portanto vai de motosserra para os discursos. Portanto, dir-me-ás, certo, mas não são realidades e instituições distintas. Sim, são, certamente que são, mas eu acho que nós não estávamos habituados ao Marcelo neste registro. Primeiro, acho que é como eu digo, vamos assumir que ele de facto está chalupa. Mas e se ele não tiver chalupa? Se ele acredita naquilo, disse aquilo o Montenegro está farto de levar pancada do olho. Levou marcada do Marcelo, levou pancada do Passos Coelho, já levou pancada do Paulo Portas. Leva pancada da oposição, mas malta até mesmo do próprio círculo. Ele está farto de levar tareia. Portanto, choca-me que o meu Marcelo também lhe deu uma pancadinha. Não, agora, acho estranho ele ter dito aquilo por facto, eu acho que aquilo lhe ter ainda corrido pior.
correu mal e acho que fez algumas manchetes, mas pá, se calhar, imagina que o presidente possa ter dito aquilo porque lhe apeteceu. Tu, quanto muito, podes dizer, pá, sim, este não é o meu presidente, não foi neste gajo que eu votei. Pronto. Não, eu posso dizer é que ele é presidente da República de um país da União Europeia, não pode dizer aquilo que apetece, sobretudo não pode ser este tipo de considerações. Eu também concordo contigo, atenção, mas altamente... não façam dele xexé. Eu acho que ele não está xexé. Eu acho que ele... Epá, alguma coisa a testar, não é? Se não estás TSS, se calhar ainda é mais grave, não é? Ele foi obrigado... da sua posição enquanto figura número 1 do Estado. Indiscutível, mas o papel que ele teve que representar em relação ao filho dele, publicamente, pá, é um papel chato, não é? Ele quase que deserdou o filho digamos, em praça pública, não é? A dizer que com muita pena não vai passar Natal com os netos dele, quer dizer, com alguns netos dele, neste caso da parte deste filho. Será que é verdade? Será que é mentira? Epá, parece-me acima de tudo que é muito feio isso. O que ele fez, na minha opinião, acho que aí já não é, em vez de chalupice, eu acho que isto define um bocadinho o estado de espírito do Marcelo, que é, pá, ele não tinha que defender o filho, mas também não tinha que o dizer. Não, sobretudo não é um tema para ser discutido ali, não é um fórum, quer dizer, são temas da tua vida privada. Não? Uma coisa é discutir de facto o caso subjacente a tudo isto, que é o caso das sémias, que tiveram acesso ao tal medicamento e à nacionalidade em tempo recorde. Uma coisa é discutir um caso político que envolve de facto o teu filho. Outra coisa é discutir as repercussões do ponto de vista familiar, que não têm que ser discutidas na praça pública, não têm que ser trazidas para... Primeiro porque há sempre a desconfiança que possa não ser verdade, não ser bem assim aquilo que está a ser dito. E depois porque é do foro privado de cada um, portanto acho que é de mau tom trazer isso para a praça pública. Absolutamente. Marcelo, está fechado, já sabemos, não estamos de acordo, eu acho que o Marcelo está de facto chalupa, ou está a fazer a transição para a chalupice. Tu acreditas que não? É justo, é a democracia a funcionar aqui no Capital Aberto. Epá, ele não é um tipo novo, mas acho que ele não está assim tão maluco. Ele andou um bocado calado durante algum tempo e andou assim um bocado sem aparecer muito. Agora, de repente, aparece e manda assim estas bombas. Eu não sei se, muito honestamente, acho que ele não esteja assim tão maluco. Olha, por contraste com o já de alguma idade Presidente da República e que começa a dizer coisa com coisa, temos uma nova vedeta no mundo político em Portugal que contrasta precisamente por ser novo e por ter um discurso bastante fluido e bastante reconhecidamente, independentemente de se gosta ou não, mas reconhecidamente um discurso bastante vanguardista, bastante eloquente, que é o Sebastião Bugalho, o candidato da Aliança Democrática às eleições europeias, e que muita gente que nos ouve provavelmente o reconhece das televisões públicas. Públicas não, eu comentava na SIC. SIC. Então, a minha opinião sobre o Sebastião Bugalho. Não é sobre o Sebastião Bugalho que eu quero a tua opinião, é sobre todo este aparato mediático que existe à volta da escolha do Sebastião Bugalho para candidato às presidências europeias. Parece que não há mais ninguém a candidato às europeias, só se fala do Sebastião Bugalho em Portugal. Porquê? Então, acho que tu respondeste à tua própria pergunta. Então? Não, tu respondeste à tua própria pergunta. Não se fala de outros candidatos senão Sebastião Bugalho. Está feito. E achas que é isso que foi o Sebastião Bugalho? Não tenho a menor dúvida. Ele não tem vida política para ser líder de cabeça de lista para as europeias. Primeiro que ele vai ser, sim. Mas tem que ter? A questão é essa. Tem que ter? Acho que... Porque, eu estou-te a perguntar isto porque isso é um dos pontos que mais me irritou, que é, de facto, falaste, mas é um miúdo, é um jovem, não tem experiência política, mas tem que ter, toda a gente tem que ter uma experiência qualquer para desempenhar um determinado cargo, não pode demonstrar competências para o fazer mesmo sem ter a experiência acumulada? Primeiro, acho que quanto à jovialidade do senhor, do rapaz, do jovem, nada contra, portanto, eu acho que ele até podia ter 25 anos, ele podia ter acabado de sair da faculdade. Mas aquilo que eu te posso dizer, acho que ainda para mais para uma representação de um Parlamento Europeu, do nosso país e dos nossos partidos, eu acho que faria todo o sentido alguém que, pelo menos, nós soubéssemos as convicções dele sobre o olhar da Europa, não é?
vais votar nele, tu vais ter que votar nos projetos. Exemplo, tens uma campanha pela frente para saber o que é que ele tem a dizer sobre os temas da Europa. É para isso que Certo, serve a campanha. E depois decides se votas nele ou se votas noutro. Certo, mas volto a dizer, lançar o Sebastião Bugalho para a frente da campo de batalha, como foi feito, não foi com a esperança garantidamente de que vamos ouvir atentamente o que é que o Sebastião Bugalho tem a dizer sobre a Europa. Até porque, como volto a dizer, vou falar do último candidato, que é o Paulo Rangel, e que sabíamos claramente que era alguém que, com o perfil para ser um deputado europeu, e era inclusivamente à época alguém do PSD que tinha uma opinião muito particular sobre a Europa. Mas lá está, mas é continuarmos na mesma senda de vivermos no mundinho dos políticos, do partido, do aparelho partidário, dos meninos da Jota que fizeram percurso na vida política e que estamos constantemente a criticar que não há renovação, que não há abertura da política à sociedade civil, e depois quando aparece alguém de fora, jovem ainda por cima, ainda não deu provas no mundo político, mas algum dia tem que ser a primeira, não é? Por algum lado tem que se começar. Sim, e critica-se, é todo um drama porque não tem experiência política. Mas espera, mas aí vou ter que rebater com uma questão, que é que particularmente em relação àquilo que é a função de um deputado europeu, é uma função super politizada, é uma função super ligada àquilo que possa ser um olhar dos nossos partidos. O Sebastião Bugalho, que apesar de... Que é outra coisa que me faz imensa confusão, porque um engenheiro é sempre um engenheiro, o advogado é sempre um doutor. O Sebastião Bugalho é licenciado em ciência política, portanto é um politólogo. Só que simplesmente não é alguém que está... alguém que vem de um aparelho partidário, não é alguém que andou numa Jota qualquer a colar cartazes e já se percebeu que ele tem ali, de facto, uma simbiose, tem ali uma proximidade muito grande e muito, pelos vistos, muito presente com o Montenegro. Sem dúvida, é claramente quem o ouve. Surpreendente, muito pouca gente... perfeitamente as suas convicções políticas. Portanto, tem as suas convicções políticas que são abertas. Tem a eloquência e percebe-se claramente que é alguém que estuda bastante os temas, que está bastante inteirado dos temas que foi chamado a discutir, portanto acredito que também o esteja, ou que também o vá fazer para os temas europeus. É formado numa área que faz todo o sentido ter alguém no Parlamento Europeu representar Portugal, alguém que é um politólogo, que é formado em ciência política, não é? Portanto, qual é que é o único problema? É não ser um menino. Mas o problema de todo. Mas não estou a dizer o teu. O problema da sociedade civil que anda a discutir o Sebastião Bugalho. Francamente, primeiro, ponto número 1. Vamos por partes. Primeiro, ponto número 1. Acho que Montenegro, com muitas incertezas e com muitas críticas, Montenegro fez aquilo que eu acho que foi, da forma como apresentou os seus candidatos, ou o seu principal candidato às europeias, parabéns. Fez com que se falasse toda a gente do seu candidato. Bem ou mal, falou-se. Ninguém fala da Marta Temido. Ninguém fala de Marta Temido. É como o Marta. O que interessa é ser falado, portanto, bem ou mal. Ponto número 1, acho que Sebastião Bugalho, toda a gente sabe quem é o cabeça de lista da AD. Perfeito. Ponto número 2. Acho que aí sim corre-se o risco de por ser jovem, etc. Mas assim, essencialmente, acho o maior risco que ele corre é o próprio Sebastião Bugalho, é que ele, particularmente, isto é a minha opinião, não agora do ponto de vista para aquilo que ele está a querer concorrer, mas acho que ele assassinou-se a curto, médio prazo, do ponto de vista para aquilo que ele estava talhado, ou para aquilo que ele estava a caminhar para, nomeadamente, na sua vida, com a sua carreira de jornalista / comentador político na televisão, até porque muitos deles, e tipicamente muito para a função que ele desempenhava, devem pelo menos a dado momento terem alguma idoneidade ou não se manifestarem ou emanciparem-se como um favoritismo partidário. Isso faz parte da função, comes with the job, portanto. Porém, acho que ele deve ter pensado nessas variáveis todas, mas acho que ele
com a pouca idade que tem, com a versus com aquilo, com a pouca presença de tempo que ele tem ainda em termos mediáticos, ele sem dúvida acho que dificilmente vai voltar para a televisão com a sua profissão de ser comentador do Expresso. Acho difícil. Se ele vai ser um bom líder europeu, ou se vai ser um bom deputado europeu, meu caro, aí estou contigo. Ninguém sabe. Não, mas eu estou contigo a 200% com uma coisa. Não, mas eu vou dizer uma coisa, e isto não é em comparação do estilo venha de lá o pior escolha. Tu tens de todos os deputados que estão de Portugal, que estão a representar os partidos no Parlamento Europeu, tu tens lá uma gente muito inapta, gente que tu não sabes o nome, nem fazes ideia se ele está lá ou não está lá, tu não tens a mais pálida ideia, tens certamente pessoas muito capazes, mas também tens muitos ignóbeis, tens lá malta que não faz a mais pálida ideia. Sem dúvida. Concordo e que ninguém sabe. Contigo, e sabemos que o Parlamento Europeu tem sido sobretudo mais cachinho. Exatamente, do que propriamente a delegação de cargo por convicção política ou de facto com espírito de missão. Não significa obviamente que sejam todos assim, mas que há muitos casos desses. Portanto, que o Sebastião seja uma lufada de ar. Exatamente, mas eu vou dizer uma coisa, da mesma forma que tu, nem tu, eu pelo menos não consigo anunciar todos os deputados que temos no nosso Parlamento em Portugal, não é? Parlamento acho que provavelmente nem tu, nem eu, nem ninguém. Sim, pronto, mas sempre conseguimos dizer uns nomes que nos vêm à cabeça do ponto de vista de serem de facto pessoas que representam os partidos e que defendem as ideias e apresentam aí propostas interessantes. Tu consegues dizer 3 nomes do Parlamento Europeu, não consegues dizer mais. E estão lá uns quantos. Portanto, acho que só para terminar do meu ponto de vista em relação às questões europeias. Acho que é uma fase de votação sem sex appeal nenhum, portanto zero sex appeal para se a malta votar nas europeias. Segundo, acho que o Montenegro fez um belíssimo trabalho em escolher um gajo que fosse polémico, conhecido e que quem é da direita gosta de o ouvir. Portanto, independentemente se ele vai defender bem ou não as ideias políticas para a Europa e representa bem Portugal nesse sentido, não é? Portanto, terceiro e último ponto, acho que é esperar para ver, de facto, como tu disseste bem, estamos sempre aqui a mear que não há espaço para reformas. Exatamente. Bora lá, vamos ver se de facto lufado de ar fresco na política portuguesa. Não, e vamos ver se é necessário ter o track record ou não é? Porque se calhar isto pode ser uma prova surpresa, como pode não ser, não é? Acho que, acima de tudo, acho que ele não vai ter uma vida fácil. Agora vamos ver se corre bem. Muito bem, cá estamos para avaliar nas próximas edições do Capital Aberto. E ao contrário só para terminar, ainda sobre as europeias, ao contrário do João Coutinho, que ele prefere nem ser falado porque de facto fez aquilo que tinha a fazer e foi o que aconteceu, quer ir para a Europa, e foi esse o desejo dele. E que não falem muito dele, só favor. É estranho, mas pronto. Mas enfim. Muito bem, meu caro. E é isto. Irritação da semana não tenho, pá. Não te irritaste com nada? Irritou-me muita gente no 25 de Abril. Que eu digo publicamente. Tiveste muitas discussões. Tive algumas questões e vou dizer uma coisa, e só para terminar, para se zangarem comigo. Muito rapidamente. Que é só o tema de nós, o 25 de Abril existiu, saímos de uma ditadura que era importante sair. Acho que foi bom para a renovação do nosso país e dos nossos ideais, e podemos ter muitos caminhos para fazer muita coisa boa que foi feita certamente ao longo dos últimos anos. Mas se não houvesse um 25 de novembro, estávamos ainda a ser aqui mandados... Tínhamos transitado de uma ditadura para uma outra ditadura diferente. Claro, exatamente. E o Cunhal não era anjinho nenhum. E portanto acho que o Mário Soares foi importante a dado momento, mas o novo general Ramalhianes também foi muito importante no 25 de novembro, e portanto acho que no meio é que está o equilíbrio. Portanto, acho que particularmente, como disse, sei muito pouco, acho que ainda sei muito pouco sobre o 25 de Abril,
Mas, epá, não me façam nós tontinhos de que era bom a gente estar todos aqui ligados para o comunismo, porque acho que isso não tem. Muito bem, já temos a chave, a frase chavão para partilharmos nas redes sociais este episódio do podcast. Tem. Caríssimo, olha, bom verão, bom descanso, bom episódio, semana. Pá. Gostei, foi fluido, pá, foi bom, isto resultou bem, meu. Foi rápido, passa a correr. Tu viste aquilo do Joe Rogan, meu, que o gajo voltou a renovar com o Spotify, mais 250 milhões, meu. Não vi, mas não me espanta, de facto, é o podcast mais visto e ouvido do mundo, portanto, é normal que... Pá, e é um gajo a falar para o microfone, meu. Zero estúdio, zero cenas, meu. É estúdio não, há ali muita produção por trás daquela emissão. Com a equipa inteira, há muito trabalho de casa no conhecimento dos temas transversais, porque de facto o Joe Rogan fala com todo tipo de personalidades. Portanto, há ali muito... E muitos anos, atenção, é um podcast que tem já, não sei quantos são, mas são larguíssimos anos. 8, 10, talvez. Sim, mas já viste bem... Sim, mas é comparado com muitos outros youtubers e podcasters e não sei o quê. Sim, é um fenómeno. Puto, fico maluco. Muito bem, agora é que é, meu caro. Um abraço. Um abraço. Temos que ver o combate do Jake Paul com o Mike Tyson. Fica para a próxima.